Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco essa noite. É com muita gratidão, que eu me encontro aqui nesse centro maravilhoso, um centro que eu tenho um prazer muito grande de vir, que eu sempre falo, não canso de falar, toda exposição, energia aqui é diferenciada, pelas pessoas, pelos espíritos que aqui cuidam, É um lar realmente abençoado. Na noite de ontem, quando eu estava fazendo algumas palavras para iniciar, se permitam, eu vou dar uma lida para a gente iniciar, mas é o que eu sinto, É que esse é um espaço de acolhimento, onde cada um de nós vem em busca de luz, consolo e principalmente de crescimento espiritual. Que possamos nos abrir, pessoal, para todo começo de exposição, nos abrir para as mensagens que serão trazidas nessa noite. Que aqui nós só somos um canal, Que as mensagens aqui transmitidas jamais são nossas, São dos espíritos superiores, principalmente através do Mestre Jesus, permitindo que elas toquem nossos corações e iluminem nossas mentes. Que a paz e a serenidade e a presença amorosa dos nossos bons espíritos nos envolvam, fortalecendo-nos em nossa jornada de evolução. Estamos aqui para aprender juntos, para elevar nosso pensamento e para nos conectar com a espiritualidade de maneira profunda e sincera. Desejo a todos uma noite rica em ensinamentos e que possamos sair daqui revigorados, prontos para aplicar em nossas vidas os princípios elevados que nos guiem ao caminho do bem. Muita paz a todos. Dando seguimento aqui aos estudos da doutrina, nós temos aqui a questão 90 do Livro dos Espíritos, estamos na parte 2ª, o mundo espírita, capítulo 1, dos espíritos, forma e ubiquidade dos espíritos. Ubiquidade é uma palavra, às vezes, que não é do nosso cotidiano, que quer dizer onipresença, Os espíritos, no caso, estarem em mais de um lugar ao mesmo tempo. E o questionamento é o seguinte: o espírito que se transporta de um lugar ao outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Ou seja, basta ele pensar que lá ele estará. Os espíritos respondem: dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Então, o espírito ele pode perceber essa distância ou ela pode desaparecer dependendo da sua vontade, e do seu estado evolutivo. E na literatura nós percebemos que essa transição, que essa deslocamento dos espíritos acontece de várias formas, através da volitação, através da caminhada e através até, quem assistiu o filme Nosso Lar, aqui, quem lê o livro do André Luiz, sabe que tem o aerobus, que são transportes que fazem o transporte dos espíritos. Então isso depende muito, o deslocamento depende muito do grau evolutivo do espírito, da vontade, do pensamento. A gente sabe que quando o espírito desencarna, muitos pensam que é tudo diferente, que muda muita coisa. Não. A essência do ser, a consciência, ela é mais ou menos parecida com o que nós já sentimos aqui. Talvez lá sem máscaras. Então o Leonardo aqui, que carrega uma máscara às vezes com determinadas situações, que você quer parecer firme, forte, lá não tem isso. Lá é transparente porque lá a comunicação é feita através de pensamento e da própria energia. Tem um espírito de luz que eu sempre gosto de trazer aqui. Quem gosta de acessar às vezes o Livro dos Espíritos via internet, tem um site que chama Livro dos Espíritos Comentado. Então ele traz o questionamento e ele traz uma reflexão do Miramês. E ele fala o seguinte: ele esclarece que o espírito pode ser comparado à luz. Essa essência luminosa pode viajar por vastas distâncias sem perceber o caminho, mas também pode, se desejar, a sua evolução permitir analisar cada detalhe do percurso.
Os espíritos puros, quando se preparam para fazer viagens longas no universo, fazem sempre com um propósito importante, como ajudar outros seres ou aprender mais. Isso aqui é muito importante, gente. O espírito de luz, o espírito que está em trabalho do bem comum, ele jamais vai tomar alguma atitude ou fazer algo por simples diversão ou por simples ócio. Lá não existe isso. Estão sempre trabalhando para algo. O algo é o bem comum. É fazer os irmãos evoluírem ou eles próprios. Eles podem escolher observar as maravilhas do universo ou serem levados diretamente ao destino como se estivesse em um estado de meditação. Quem aqui já meditou, estou em estado meditativo? Porque a meditação, ela é muito... as pessoas trazem num momento, nossa, meditação, vou meditar. Não tem nada demais. É uma conexão consigo, com a sua consciência, em silêncio, tranquilamente. E assim, quem já conseguiu atingir um estado meditativo onde você realmente consegue se desconectar da matéria, você percebe que você está em todos os lugares realmente ao mesmo tempo. É uma experiência muito, muito, muito legal. E com o espírito é a mesma coisa. Ele consegue, através da força da sua vontade, né, se locomover apenas pela força do pensamento e não importa a distância. Inclusive, Miramês fala que a velocidade da luz perto da velocidade do pensamento é uma tartaruga. Tá? Então, as viagens interplanetárias desses espíritos geralmente acontecem em grupos de amigos, assim como os humanos preferem viajar com pessoas que têm interesses e gostos parecidos. Eu digo que a mesma coisa daqui é lá. No mundo espiritual, essas viagens precisam de uma grande harmonia mental, porque a falta de harmonia pode desviar os espíritos de suas rotas. Uma vez eu estava lendo um livro sobre a viagem astral, inclusive o João que me indicou, e realmente, quando os espíritos estão em algumas missões, facilmente, um espírito que não está tão evoluído, ele é desviado do caminho por algum momento. Está acontecendo algo com a sua família na Terra, está acontecendo algo de uma desavença que ele teve com alguma pessoa, rapidamente ele se desvia do caminho. E os espíritos protetores, os espíritos de luz estão lá para justamente colocá-lo no caminho novamente. Muitas vezes os espíritos mais evoluídos guiam seus protegidos nessas viagens para ajudá-los a aprender mais, proporcionando experiências maravilhosas que mostram a grandeza do universo e a presença de Deus em tudo. Quis trazer um pouquinho mais prolongado, pessoal, para a gente entender realmente a essência disso, né? De como realmente funciona essa questão. Ok? Capítulo 24, perdão. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Capítulo muito, muito bom, muito legal de se estudar, né? Muito atual esse capítulo, como eu sempre digo, quando a gente estuda o Evangelho, parece que está acontecendo exatamente agora, como Jesus deixou isso, né, numa forma para a eternidade realmente. Era a maneira dele se comunicar com a gente, né, através de todas essas parábolas e de todo o Evangelho. Então, eu sempre gosto de trazer um pouco a metáfora, né? Porque a candeia debaixo do alqueire é uma metáfora, muitas pessoas não sabem o que é candeia, o que é alqueire. Eu acredito que outros expositores já explicaram aqui, mas eu gosto sempre de explicar novamente. Primeiro, porque conhecimento nunca é demais. Segundo, que pessoas que estão aqui hoje talvez não estiveram semana passada, nem na outra. Então, o que quis dizer? Candeia, para quem não sabe, nos tempos de Jesus era uma pequena lâmpada, né, de óleo usada para iluminar ambientes. E o alqueire era um cesto ou uma medida de capacidade semelhante a um balde que se usava para medir grãos. Então, colocar uma candeia abaixo do alqueire significava cobri-la, impedindo que a luz se espalhasse pelo ambiente. E a metáfora é justamente essa: a luz é o conhecimento. Então, o conhecimento ficava suprimido embaixo de uma caixa, embaixo do alqueire. Então, isso é que Jesus quis dizer aqui, né? A gente suprimir nosso conhecimento, a nossa fé, debaixo do alqueire. A gente deixar ela apagada, a gente deixar ela escondida. No Evangelho, agora entrando no item, hoje a gente vai falar sobre a coragem da fé. É o item do 13 ao 16, tá?
Então, diz assim, vou ler rapidamente para a gente entender o contexto, tá? Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mateus 10, 32 e 33. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-lo. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir do momento de combate. Jesus condena essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que estás nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam simplesmente para si, ocultando-a para que não lhes tragam prejuízo neste mundo da matéria. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos outros. Jesus ensinou que a verdadeira coragem está em manter a fé em Deus, mesmo quando isso leva a desafios ou perseguições. Ele encorajava seus seguidores a não temerem aqueles que podem matar o corpo, mas a temerem aqueles que podem destruir tanto a alma quanto o corpo. Mateus 10, 28. Isso reflete a ideia de que a coragem espiritual é mais importante que o medo das consequências físicas, a própria covardia de esconder sua fé. Aqui nessa passagem, pessoal, trazendo desde a época de Jesus, as pessoas, o que ele quer dizer é que as pessoas não podem suprimir sua fé ou esconder sua fé por medos de consequências, perseguições materiais, né? Ou simplesmente por conta de negociações materiais, ela não pode falar de Deus, ela não pode explicar a fé dela no divino. Então isso já aconteceu muito no passado e até hoje acontece. Até hoje muitas pessoas ainda suprimem sua fé por conta de o que a pessoa vai falar se eu começar a falar muito de Deus aqui. A gente taxa às vezes até as pessoas que falam muito sobre a fé, sobre Deus, sobre um papo chato. Pelo contrário, o papo é muito bom, traz muita luz, traz muito conhecimento. E quando a gente traz isso para o mundo atual, a coisa fica mais complicada. Por que eu digo isso? Porque eu elenquei alguns fatores hoje da nossa vida que, de certa forma, nos atrapalha, mas ao mesmo tempo é um desafio. Primeiro, carga emocional, né? O estresse constante da nossa vida, né? A gente está sempre envolvido com várias atividades, trabalho, escola, família, amigos, enfim, relacionamentos e conflitos. E a gente suprime essa fé, a gente esconde ela ali, ou a gente nem lembra dela, muitas vezes, porque nós estamos suprimidos pelos estresses do dia a dia. O próprio consumismo. Nós somos o tempo inteiro bombardeados pelas mídias, pela TV, por tudo sobre a necessidade, a busca incessante por bens materiais. Eles criam necessidade que você precisa de algo que na verdade você não precisa. Eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma roupa nova, eu preciso de algo novo que na verdade você não precisa. Esse consumismo exacerbado é até um projeto, né, para realmente tirar o foco das pessoas no que é importante, nessa conexão com o divino.
A distração tecnológica, que para mim hoje é a pior, para mim, né? Na minha opinião, aqui eu coloco a minha opinião com base nos estudos, porque através dela, das redes sociais, das próprias mídias, entretenimento digital, várias redes, cada dia cria uma nova, as próprias notícias, elas deturpam a nossa mente. Hoje nós estamos com um dispositivo no bolso que você acessa o mundo realmente na sua mão a qualquer momento. E isso se distancia porque quando você pensa, quando você olha, você fala, gente, está na hora de dormir. E eu perdi 2 horas, 3, 4, 5 horas aqui sem fazer nada. Simplesmente rolando feed de notícias, simplesmente lendo situações no Instagram, no Facebook, que seja, onde eu poderia estar me conectando com Deus, fazendo leituras, fazendo orações, trabalhando voluntariamente. Então todas essas situações no nosso cotidiano atrapalham muito essa conexão. Muito mesmo. Pressão por aparência, isso é muito sério. Hoje a gente vê um apelo mundial muito grande sobre o belo, né? Sobre a questão do que é bonito, o pessoal olha na rede, fala e vai atrás de procedimento estético, né? De procedimento cirúrgico, de tentar mudar algo. Não tem nada de mal de você mudar algo até que você não goste. A questão é quando isso vira já uma doença. A busca pelo corpo perfeito, né? Acima de tudo, você colocar o corpo, a cultuação do corpo. Nós não somos o corpo, nós somos a consciência, nós somos o espírito. O corpo é o veículo que nós usamos nesse pequeno espaço de tempo num planeta chamado Terra. Mas a nossa consciência, a nossa vida não é aqui. A nossa vida é muito mais que isso. E quando nós estamos passando por esse projeto Terra, chega lá na frente, a pesquisa que fizeram há uns anos atrás com as pessoas que estavam no leito da morte, o maior arrependimento deles era de realmente ter dado valor ou ter dado atenção porque realmente não importava. Tudo que não custa nada para você, é o mais valioso. Um abraço, um carinho, uma palavra de conforto, o sol, o ar, a água, é tudo de graça. E é exatamente isso que a gente não dá valor. A gente dá valor no que o dinheiro pode comprar, nos bens materiais, nas roupas, nas viagens, nos carros, em tudo isso. Ou no próprio status, né? O status que daí vem com orgulho, com egoísmo, né? Com a vaidade. Tudo isso é um projeto que a gente tem que pensar. Nós estamos aqui num espaço curto de tempo por algum motivo. Se faz sentido a reencarnação, se para vocês faz sentido a reencarnação, tem que fazer sentido que o algo mais é o que realmente é importante. Que a evolução espiritual realmente é importante e não a material. E por último aqui, a competição. Nós vivemos num mundo extremamente competitivo. Então, quando nós temos a competição e automaticamente a comparação, o nosso cérebro começa a criar rotinas de tenho que ser melhor que aquela pessoa, eu tenho que estar melhor que ele. Então você tem um grande amigo, mas ele está subindo rapidamente na cadeia material e você fala, o cara disparou e eu fiquei para trás. Não, tá errado. E vai, e trabalha, e troca toda a sua vida, talvez, por próprio sangue, né? Porque você vai trocar suas horas ali por dinheiro, por aquela angústia do fato de um ter partido e você ter ficado aqui. Então essa disputa, não que haja algo de errado em você querer algo bom na sua vida aqui, não estou falando isso. Estou falando de você colocar competição em primeiro lugar na sua vida. E isso vai fazer você se distanciar muito dos seus objetivos. Você não vai ter tempo para olhar para o seu interior, você não vai ter tempo de fazer a conexão com o divino, de você fazer as suas meditações diárias. Você não vai ter tempo para isso, porque você vai estar totalmente deturpado com as mentiras materiais, né? Pois bem,
eu queria contar aqui uma fábula indiana que eu gosto muito, e eu conheci isso há muitos anos atrás, era num outro contexto, mas cabe exatamente aqui. Porque às vezes a gente pensa que, por ser seres imperfeitos, a gente está muito distante de poder fazer algo de bom. A gente tem um hábito de colocar muitas pessoas que são iguais a gente num pedestal. E falar, nossa, aquela pessoa é excepcional. Pode ser que seja um espírito mais evoluído, mas às vezes o que falta, a diferença dele para você é só questão de vontade. É só questão de que ele pôs mais energia naquilo. E essa fábula chama, não sei, alguém aqui já deve ter escutado, que ela é bem conhecida, chama o vaso rachado. Existia um camponês indiano que ele carregava com um pedaço de pau nas costas, lá é muito comum isso, e 2 baldes na ponta. Dois vasos na ponta. Ele ia até o riacho, pegava a água que esses 2 vasos e carregava esses 2 vasos até a casa do senhor dele. Todos os dias, durante 2 anos, ele fez isso. Existia um vaso muito jovem, muito novo, e existia um vaso velho, cheio de rachaduras. Esse vaso novo, muito orgulhoso de si, estava todo pomposo porque ele estava cumprindo bem para o que ele foi feito e carregava a água com tranquilidade. Já o vaso com rachaduras, durante todo o trajeto ele ia derrubando por causa das suas rachaduras, ia pingando água no caminho e ele chegava sempre triste no destino porque ele entregava metade do vaso com água na casa do Senhor. E passado 2 anos desse trajeto, um belo dia ele não aguentou mais e disse ao Senhor, estou muito envergonhado, me perdoa. Ele, por quê? Porque eu não consigo entregar o propósito para o que eu fui feito. Eu não consigo entregar a minha completude. Eu estou deixando vazar água no caminho. Aí o Senhor disse para ele, você observou o caminho que você está passando? Ele não. Ele falou, então agora, a hora que a gente voltar do riacho, observa e fala o que você viu. E a hora que eles chegaram na casa, ele falou assim, e aí, o que você viu? Ele falou, vi flores, plantas, legumes, alfaces, tomates. Ele falou, pois bem, e você percebeu que só do seu lado existiam essas flores? Sim, percebi. Ele falou, por quê? Eu percebi essa deficiência que você tinha, né? E eu plantei todas essas sementes ao longo do seu caminho, do trajeto que você passava, e você regou-a por 2 anos. E eu já consegui alimentar minha família, colocar flores dentro de casa, ou seja, a sua imperfeição gerou muitos atributos bons à minha família e a todos que nos cercam. Então, às vezes a gente tem um problema que a gente fala, nós somos imperfeitos, todos nós somos. Todos nós temos um probleminha ali que precisa ter trabalhado, senão a gente nem estaria aqui, né? Mas a gente tem que usar essa perfeição para trazer luz ali. E a gente vai entender aqui com exemplos bíblicos claros de imperfeições que foram gerando, né? Que colocou luz ali e gerou novos frutos, né? Bom, quando gera essa aceitação e demonstração das imperfeições como oportunidade de brilhar, nós trazemos novamente, né, para o cotidiano e a coragem da fé nas decisões de tudo que a gente falou que pode nos atrapalhar, que são imperfeições, diante desses desafios de manter a coragem na fé nas decisões cotidianas. Por exemplo, a resiliência emocional, né? O fato de você cair, mas você ter força para levantar. Desenvolver a capacidade de enfrentar o estresse e as adversidades com calma e fé. Isso envolve confiar em nossos princípios espirituais e acreditar que, independentemente das dificuldades, há um propósito maior. Um exemplo é o José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele era uma pessoa que acreditava muito em Deus, né? E ele ficou preso por muitos anos, foi judiado durante a sua prisão, né? O estado que esteve preso, mas começaram a descobrir que ele tinha o dom de prever o futuro. E um faraó o chamou e disse,
eu quero que você preveja os próximos 7 anos. Como será? Ele falou, os próximos 7 anos será de muita fartura, porém os outros 7 será de pura escassez. E ele foi, depois eu vou resumir a história, mas ele foi condecorado como governador do Egito e conseguiu salvar todo o povo da fome devido a essas visões que ele teve. Então ele foi um sinônimo de resiliência, né? Um sinônimo de força e fé, que mesmo nas atribulações, mesmo preso, ele conseguiu levantar e salvar a população. Quem que também a gente tem no exemplo mais cotidiano, que eu me lembrei agora aqui, o próprio Nelson Mandela, que ficou preso 27 anos da vida dele, em nenhum momento usou armas para que pudesse, né, libertar o povo. Então, gente, o próprio Gandhi libertou a Índia da Inglaterra sem levantar uma arma. Então a gente tem N exemplos, a Madre Teresa, pessoas com o próprio Chico Xavier, que tinha deformidades físicas e ficava rodando a madrugada atendendo a todas as pessoas. Isso é resiliência. Isso é aquela coisa de nada vai me derrubar. Por mais que eu passe por qualquer problema, eu levanto e estou ali de pé, com a fé, com a coragem na fé realmente. A simplicidade e o desapego. Praticar o desapego nas posses materiais e focar no que realmente importa, que é nossas relações, nossa saúde espiritual e nossa contribuição para o bem comum. O exemplo maior, o nosso Mestre, Jesus Cristo, que viveu uma vida simples e desapegada, ensinando os seguidores a buscarem primeiro o reino dos céus, né? E a justiça, e todas as outras coisas lhe seriam dadas. Então ele dizia, né, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, porque é isso Deus proverá. Se preocupe sim em fazer essa limpeza mental, espiritual e ser um ser humano melhor e ajudar o próximo. Foi isso que ele disse para os discípulos no Sermão da Montanha: largue tudo, me acompanhe, né? A própria conexão espiritual, que é reservar momentos diários para meditar, para orar, ler. Eu não consigo meditar, eu tenho dificuldade na oração. Gente, muitas pessoas têm. Isso é um hábito, você vai adquirindo. Isso é igual atividade física. Você caminha um dia, você chega morrendo. O segundo dia, você vai melhor. Terceiro, daqui a pouco você está correndo, você nem percebe. A meditação é a mesma coisa, a oração é a mesma coisa. Agora, a leitura que edifica, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, um próprio, eu indiquei para um amigo esses dias, ele falou, eu não consigo estudar o Evangelho. Então tá, pega aí, toma o livro do Nosso Lar, começa a ler o Nosso Lar, começa a ler as obras do André Luiz, do Emmanuel, começa a edificar os seus pensamentos, livre-se dessas notícias, dessas coisas que vibram baixo e começa a elevar o seu padrão mental. Então, um exemplo dessa conexão espiritual, que para mim ali, eu adoro essa história, né? Que é Daniel na Cova dos Leões, né? Daniel na Cova dos Leões foi o máximo de conexão espiritual com o divino mesmo, né? Ele orava 3 vezes o dia, mantinha esse hábito sempre, e os próprios companheiros dele ali possuíam muita inveja dele, né? E conspiraram entre eles e chegaram ao rei Dário e pediram para que fossem proibidas orações. E o rei Dário assinou um decreto que durante 30 dias não poderia ter orações para nenhum tipo de Deus, somente ao rei. E ele não abaixou, ele continuou. Olha a coragem da fé. Ele continuou orando. Ele continuou orando e ele foi jogado à Cova dos Leões. E o que os leões fizeram com ele? Nada, porque a fé dele era muito maior, a conexão dele com o divino era muito maior do que qualquer tipo de perigo que o animal poderia oferecer a ele. E por último aqui, a valorização do ser interior, né? A gente saber valorizar o que há aqui dentro. Quando eu falo que há aqui dentro, é o que há aqui dentro mesmo, né? No coração, no espírito, na alma. Focar no desenvolvimento das qualidades internas. Com a bondade, a compaixão e a honestidade. Esses valores ninguém tira. A gente costuma dizer, caráter, né? A pessoa ela pode estar passando por um momento difícil na vida dela. É uma coisa às vezes que ela não queria fazer, mas ela precisou fazer.
Então ela está naquele momento, só que o caráter dela não é compatível com aquilo. Então uma hora ou outra isso vai se dissolver, né? Então a valorização do ser interior é muito importante para que seja feita toda essa limpeza e essa conexão. E o exemplo dessa valorização do ser interior é a boa parábola do bom samaritano, né? Que salvou aquele ser que tinha sido assaltado à beira da estrada, onde o levita tinha passado, não tinha dado atenção, que se diziam os religiosos, né? E ele salvou aquele ser com toda a sua compaixão e o seu bom coração, né? Isso está em Lucas 10, 25, tá? De 25 a 37. Meus irmãos, nós estamos passando por momentos muito desafiadores. Porque, como eu disse no início, nós temos a questão da tecnologia que muito nos ajuda. A tecnologia, ela salva vidas hoje, né? Na parte médica, você hoje usa o celular e você tem a possibilidade, se você está em algum lugar passando mal, você tem a possibilidade de ligar para a polícia, para um parente e alguém te socorrer, né? A gente sabe que a tecnologia, ela uniu muitas pessoas que estavam longe, pessoas, parentes que você não tinha ideia de ver, mora no norte, no nordeste, em outro país, e você se comunica todos os dias por mensagem, né? Só que nós temos que tomar cuidado, porque ali é uma terra de ninguém. Ali é dissipado tudo quanto é tipo de coisa. Violência, né? Coisas de baixas vibrações. Então temos que saber filtrar muito bem isso. Então o desafio do mundo atual é muito grande para nós, tá? Então aqui eu escrevi um dizer: manter a coragem da fé em um mundo repleto de desafios não é uma tarefa fácil. Por isso que nós estamos aqui. Mas como vimos nesses exemplos que eu citei e no conto do vaso rachado, nossa fé e luz interior são essenciais para navegar por esses tempos difíceis. Não devemos permitir que as pressões externas apaguem nossa luz ou nos desviem de nossos valores espirituais. Tá? E aqui um dizer final que eu quero deixar como reflexão, porque eu acho que a gente sempre tem que sair e tem que ter um encerramento. Mas o encerramento tem que levar alguma mensagem. A gente tem que ir pensando em como foi, em como vai ser, em como está a nossa conexão com o divino e principalmente como está a nossa coragem, principalmente na nossa fé. Então é que eu escrevi que não importa o quão imperfeito ou frágeis possamos nos sentir, cada um de nós tem uma luz única para oferecer ao mundo. Nossas falhas e desafios não devem nos desencorajar, jamais. Mas sim nos motivar a sermos autênticos e corajosos em nossa fé. Autênticos e corajosos. É isso, né? A coragem é isso. É você não deixar o que você pensa ou o que você sente guardado para ti. Expõe isso, né? Seja luz para outra pessoa. Passe adiante o seu conhecimento. Não guarde para si. Água parada vira pântano. Na natureza nada fica parado, no universo tudo se movimenta. Então se nós não começamos a progredir nesse aspecto, nós estaremos cada dia mais morrendo. Morrendo mesmo, porque nós estamos represando todo esse conhecimento debaixo do alqueire. Lembremos-nos sempre de que a verdadeira coragem não está na ausência do medo, mas na capacidade de agir e professar nossa fé, mesmo quando enfrentamos adversidades. Como o vaso rachado, nossas imperfeições podem ser usadas para criar algo belo e significativo. Não escondamos nossa luz debaixo do alqueire, em vez disso, deixemos que ela brilhe intensamente, iluminando o nosso caminho e o daquele ao nosso redor. Que a coragem da fé nos guie e nos inspire a sermos luz no mundo. Obrigado a todos vocês pela atenção. Espero que essa mensagem, de alguma forma, faça diferença. Aqui vocês saiam aqui dessa noite, às suas casas, e vocês reflitam realmente se vocês estão sendo corajosos, se vocês estão sendo
corajosos com a fé e com a palavra, né? A palavra divina. Muito obrigado, uma ótima noite a todos.